Amém. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é no livro de Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis 21, estaremos lendo do versículo 1 ao 7. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. A história do patriarca Abraão, nós conhecemos bastante a respeito dela. Nós sabemos que ele é aquele conhecido como pai da fé. Sabemos que Abraão enfrentou um período onde tudo que ele tinha era a promessa de Deus. Sabemos que Abraão é aquele que recebeu de Deus uma promessa justamente numa área em que lhe faltava. Numa área onde havia uma necessidade na vida de Abraão. Uma área a qual o próprio Abraão não poderia jamais suprir. Nós vamos ver aqui onde tem um homem e uma mulher que, querendo ou não, um homem e uma mulher que financeiramente eles são bem estruturados. Aparentemente eles são bem estruturados como casal também, mas algo lhes faltava e o Senhor percebeu esta necessidade e fez uma promessa não apenas para Abraão, mas uma promessa que se cumpriria e se estenderia por outras nações, por outras gerações e alcançaria vidas não só das nações de Abraão, mas a nossa nação, assim como nós somos alcançados. Uma promessa que se estendeu não apenas para Israel, mas também para nós que somos gentios, que não somos israelitas. Nós vamos saber que Abraão passou pelo menos cerca de 20 anos, 25 anos, até que essa promessa se cumprisse. A Sara que vai nos dizer aqui agora: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. É a mesma Sara que tempos atrás estava dizendo, lá no capítulo de número 16, que o Senhor havia a impedido de gerar, e com isso que Abraão deveria possuir a sua serva e assim gerar filho através dela. Então, nós vamos ver uma Sara que está passando por um momento onde ela tem que crer, onde ela olha para a sua circunstância, onde ela olha para a sua situação no momento e não há nada que diga que aquilo que foi dito se cumpriria. Na nossa vida é justamente assim. Tudo aquilo que Deus faz como promessa, olhamos para nós, olhamos para a nossa volta, olhamos para a circunstância e nada é a favor. Nada tem como dizer que realmente se cumprirá. Mas é aí onde entra o Deus do impossível, aí é onde entra o Deus que tudo pode, aí é onde entra o Deus que tudo faz, que não depende da nossa circunstância, que não depende daquilo que nós podemos fazer, que não depende daquilo que nós podemos ajudar para alcançar a promessa que Ele fez. Uma vez que a promessa foi feita por Ele, a responsabilidade de cumprir é somente dele. Aleluia. Só que o papel difícil para nós é justamente aguardar o momento em que essa promessa se cumpre. A Sara que vai dizer: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? É uma Sara que por muitos anos teve que conviver com a dor da esterilidade. Porque nesta cultura aqui nós sabemos que uma mulher que enfrenta a esterilidade não é igual na nossa cultura, onde muitas vezes até tomamos medicamentos para que assim venhamos planejar uma gravidez. Nesta cultura aqui não. As mulheres desejavam, os homens desejavam terem filhos. Filhos para eles é sinônimo de bênção. Então vamos ver uma Sara onde está enfrentando uma dor, uma angústia de não estar podendo gerar um filho do seu marido, onde não está podendo gerar um filho e formar uma família. Vamos ver uma Sara que deseja ardentemente se tornar mãe, não tem esse poder, não tem esse controle, não tem esta possibilidade. Uma mulher estéril, uma mulher incapaz de gerar, mas eu quero te dizer que é na sua incapacidade que Deus entra, é na sua impossibilidade que Deus entra. Talvez você não esteja tendo no momento condições nenhuma de gerar um milagre na sua vida, de gerar uma transformação na sua vida, de gerar uma resposta na sua vida, mas eu quero te dizer que é justamente aí, na sua incapacidade, onde Deus entra.
Sara agora, depois do tempo passado, 25 anos se passaram, Sara vai olhar e vai dizer, quem diria? Uma frase aonde quem indica, aonde indica surpresa, aonde indica para quem vem de fora uma certa, vamos dizer, incredulidade, mas no caso de Sara que não é incredulidade, é admiração por aquilo que Deus fez, é surpresa por aquilo que Deus fez, é olhar e ver que Deus não somente cumpriu a promessa, mas deu a capacidade de Sara sustentar a promessa, porque Sara vai dizer, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, não somente geraria, porque enquanto nós estamos dentro de uma promessa, passamos por algumas etapas. A primeira etapa é a de receber a promessa e seguir crendo nela. E enquanto nós estamos seguindo apenas com uma promessa que nós temos que crer, aí vem bastantes desafios, aí vem bastantes situações aonde coloca a prova aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, se cumprirá ou não, aonde coloca a prova se aquilo que Deus falou tem possibilidade de cumprir ou não, aonde coloca a prova a nossa fé em Deus, aonde coloca a prova aquilo que nós temos com o Senhor e aonde vai nos forjar e nos moldar enquanto esperamos. Porque o tempo da espera é justamente o tempo onde Deus vai nos forjando, onde Deus vai nos preparando, onde Deus vai nos moldando, é onde Deus vai nos limpando, é onde Deus vai arrancando aquilo que não lhe agrada, é onde Deus vai arrancando aquilo que não acrescenta, é onde Deus vai arrancando aquilo que poderia prejudicar a promessa de se cumprir. Porque Deus não teria dificuldade nenhuma de chegar para Sara e dizer, lhe darei um filho, e no mesmo instante Sara gerar, no mesmo instante Sara fica grávida. Mas Deus esperou o tempo determinado. Por quê? Porque conforme o tempo avançava, as possibilidades naturais, as possibilidades normais de Sara e Abraão vir a gerar se findavam, pois as suas idades já eram avançadas. Eles, aos olhos naturais, aos olhos humanos, já não tinha possibilidade nenhuma. Tinha, com certeza, quem olhava para Sara e dizia, ali vai a estéril. Quem lançava sobre ela um opróbrio, uma vergonha por não poder gerar, por não poder dar a seu marido um filho do seu ventre. Olha o que essa mulher teve que enfrentar a vergonha, teve que enfrentar o opróbrio, teve que enfrentar a zombaria, teve que enfrentar a incredulidade, teve que enfrentar a sua serva, que quando gerou do seu marido, começou a afrontá-la, começou a se levantar contra ela. Quem sabe na sua vida não tem sido assim. Enquanto você está esperando, tem pessoas que estão se levantando contra, tem situações que estão vindo ao contrário, tem situações onde você diz, meu Deus, e agora? Quanto mais eu tento fazer, quanto mais eu tento agir, pior a situação vai ficando, mais improvável, mais impossível a situação vai se tornando. E Deus está dizendo, tenha calma, porque é o momento em que eu estou preparando para que eu possa cumprir aquilo que eu te prometi. Aleluia. Ai, Jesus. E aí o tempo vai se passar. O tempo vai se passar e é interessante que quando Isaac nasce, lhe é dado o nome de Isaac, o nome de riso. Na área a qual causava mais dor na vida de Sara, foi o mesmo motivo a qual Sara teve para rir, o mesmo motivo a qual Sara teve para se alegrar, o mesmo motivo a qual Sara teve para festejar. Quem sabe a área da sua vida onde você tem enfrentado, onde tem sido motivo de lágrima, é a área a qual Deus vai usar justamente para transformar em motivo de alegria. Quem sabe o seu momento neste agora é de estar chorando pelo seu casamento, é de estar chorando por um filho, é de estar chorando por uma enfermidade, mas eu quero te dizer, justamente nesta área que Deus vai usar para te dar motivos para riso, é nesta área que Deus vai te dar para transformar em motivos de alegria. É nesta área onde você vai olhar e vai dizer, aqui está o meu Isaac, aqui está o meu Isaac. O meu Isaac, por exemplo, foi justamente na área da depressão. Muitos dos meus familiares nem sabem que eu enfrentei essa enfermidade. Também tinha que ser o meu disfarce. Também tive o meu Isaac na área do meu casamento, a qual Deus veio transformar, a qual Deus veio gerar um novo Isaac, a qual Deus gerou um Isaac. Era um Ismael, era algo gerado da nossa carne, mas Deus transformou em Isaac, algo gerado da promessa dele. Quem sabe no momento tudo que você tem para a sua vida é um Ismael, é algo que foi gerado da sua carne, algo que foi gerado da sua perspectiva humana. Quem sabe você confiou em
alguém, se entregou a alguém que machucou os seus sentimentos, feriu os seus sentimentos, se transformou em um Ismael na sua vida, aquele que foi gerado da sua carne. Mas eu quero te dizer que Deus ainda tem Isaac. Deus ainda tem Isaac para a vida daqueles que esperam. Deus ainda tem Isaac para a vida daqueles que aguardam na promessa. Deus ainda tem Isaac para aqueles que confiam na promessa. Deus ainda tem Isaac para quem aguarda a promessa do Senhor. Sara vai dizer: Deus me encheu de riso. Todos que souberem disso rirão comigo. Todos que souberem disso rirão comigo. Ela está dizendo: aquilo que Deus fez foi tão grande que todos que souberem terão que se alegrar, terão que se festejar, terão que se aproximar, terão que compartilhar daquilo que eu estou desfrutando no momento. A transformação que Deus tem para fazer na vida de algumas pessoas aqui é tão grande que todos que olharem terão que rir junto, terão que se alegrar, tamanho aquilo que Deus tem para fazer. Porque quando Deus opera como operou na vida de Sara, não tem como dizer que não foi outro além dele. Ah, Jesus. Aleluia. É por isso que eu costumo dizer que a minha conversão mesmo, o meu encontro com Cristo, deu-se há 9 anos atrás. É por isso que muitas vezes quem olha não compreende o nível da gratidão, mas só quem sabe quão gratos nós podemos ser, quem sabe o tamanho do poço a qual se encontrava, quem sabe o tamanho do poço a qual o Senhor arrancou de lá. É por isso que muitos, quando eu me converti, olhavam e diziam: ainda está na igreja, não vai durar muito tempo. Apostavam porque não sabia o poço que eu me encontrava antes dele chegar até lá. Não sabia o poço que eu me encontrava antes dele me arrancar de lá. Quem tem um encontro verdadeiro com ele não tem como voltar atrás, porque é marcado pela promessa, é marcado pela presença, é marcado pela aliança. Temos um Isaac aqui que está marcando um novo tempo na vida de Sara e Abraão, e eu quero te dizer que há um Isaac para marcar um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. O Ismael, ele vai representar aquele que é gerado da carne, vai representar a antiga aliança. O Isaac vai representar aquele que é gerado da promessa, aquele que é gerado do Espírito, aquele que é gerado da impossibilidade humana, vai representar a nova aliança. Debaixo da aliança de Cristo, a possibilidade de termos um Isaac, pois foi para isso que o Senhor se entregou, para vir transformar a vida daqueles que só têm Ismael em um Isaac. Ah, Jesus. Glória a Deus. Ela vai dizer: quem diria que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho. Glória a Deus. Quem diria que seria possível? Quem diria que ela seria capaz de gerar? Quem diria que uma estéril poderia dar à luz um filho? Quem diria que alguém que está com uma enfermidade ao qual o médico já desenganou? Quem diria que alguém que se encontra numa situação dessa poderá abrir a boca e dizer: o Senhor me curou? Quem diria que alguém que está com casamento praticamente no leito da UTI, um casamento praticamente destruído, poderá olhar e dizer: quem diria que o Senhor restauraria? Quem diria que o Senhor construiria uma nova história? Tem pessoas aqui que vão poder olhar e dizer para filhos aonde estão distantes do caminho do Senhor, aonde tem derramado muitas lágrimas. Tem pessoas que vão poder olhar e dizer assim: quem diria que um dia o meu filho estaria na presença do Senhor? Contudo, o Senhor fez. Contudo, o Senhor fez. Quem diria que dentro da minha impossibilidade o Senhor agiria? Quem diria que haveria essa possibilidade do Senhor fazer algo? Quem diria? A sua frase será essa: quem diria? Quem diria? Quem me viu e quem me vê? Quem diria que a minha história mudaria? Quem diria que o Senhor transformaria? Quem diria que aonde há só caos, o Senhor poderia fazer algo novo? Lembra do profeta Ezequiel? O Senhor vai levá-lo no espírito a um vale cheio de ossos secos, ou melhor, sequíssimos, aonde ele vai dizer: poderá estes ossos reviver, Ezequiel? E Ezequiel vai dizer: Senhor, tu sabes. E o Senhor vai dizer para o profeta: profetiza, Ezequiel.
profetiza sobre o vale de ossos secos. Se ainda há uma palavra liberada para a sua vida, se agarre a palavra que está sendo liberada, porque uma palavra de Deus, ela permanece em movimento até que se cumpra. Se Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, se agarre a promessa que foi realizada, porque enquanto esta promessa foi liberada, ela está em movimento. O Senhor está em movimento através desta palavra para concretizar aquilo que Ele disse que faria na sua vida. Para alguns pode ser apenas uma promessa. Quem olharia para Sara e diria que essa promessa se concretizaria? Talvez zombassem de Sara se ela ousasse abrir a boca e dizer, mas tenho sobre mim uma promessa. Sara já é uma mulher idosa, com mais de 90 anos, Abraão com 100 anos. Se ela abrisse a boca e dizer, o Senhor disse que eu geraria, com certeza seria motivos de zombaria, porque olhariam para ela e diriam, isso é impossível de acontecer. Não há possibilidade disto acontecer. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Quantas vezes abrimos a boca para falar acerca das promessas que Deus fez, e há quem olhe e duvide que ela possa se cumprir, porque olham para nós, seres humanos naturais, mas esquece que quem prometeu não é natural. Quem prometeu, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou que faria. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui. Ele cumpriu. Fiel, Jesus. Passou-se o tempo e o Senhor cumpriu. E é interessante que a Bíblia vai fazer questão de enfatizar que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus. O tempo do cumprimento da promessa de Deus na minha e na sua vida já foi fixado, já foi estabelecido, não tem como ser alterado, não tem como ser mudado. Ainda que um homem tente alterar, ainda que um homem tente fazer com que você pare de olhar para a promessa, ainda que o homem lance palavras aonde te faça duvidar, aonde te faça questionar, ainda que venham setas e dardos inflamados sobre a sua mente para que você pare de olhar a promessa, pare de caminhar de acordo com a palavra de Deus e comece a caminhar de acordo com as circunstâncias. Eu quero te lembrar que já foi fixado por Deus o tempo determinado para o cumprimento. Mas e diaconise, o que eu faço enquanto isso? Já que o tempo foi fixado, mas eu ainda não vejo acontecer, eu não vejo possibilidade. Enquanto isso você espera, vai aguardando em Deus, vai ouvindo a voz de Deus para cada comando que Ele vai dar. Ele foi dando alguns comandos para Abraão. Inclusive, um dos primeiros comandos para Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali o Senhor já estava iniciando com Abraão. Mais para frente ele vai falar outra vez acerca da aliança, de que ele faria de Abraão pai de muitas nações. Tanto é que ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de nações. Observe como Deus é. Antes dele fazer a promessa se cumprir, ele já começa a nos chamar acerca daquilo que ele tem para fazer por nós. Antes da promessa se cumprir, ele já faz com que nós venhamos nos enxergar como se já tivesse sido cumprido na nossa vida. Antes da promessa se cumprir na vida de Abraão, ele já estava chamando Abraão de pai de nações. Antes da promessa se cumprir na sua vida, ele já está chamando na sua vida a existência pelo nome, aquilo que você tanto aguarda na presença do Senhor. Justamente a fé é justamente isso, né? Ah, meu Deus. A fé é o firme fundamento. Abraão ainda não era pai de nações. Abraão ainda não tinha filhos, mas Deus já havia mudado seu nome. Deus já havia alterado a sua condição, para que quando ele recebesse, para quando fosse falado o nome dele, ele lembrasse de todo o processo que ele passou até ali. Ele lembrasse de quem o levou a chegar até ali. Ele lembrasse de quem fez se concretizar na vida dele aquela promessa que havia sido dita. Ele não era pai de nações ainda. Mais um motivo para quem não compreende as coisas espirituais zombar. Porque muitas vezes é assim, você está passando por um processo onde você sabe quem foi que falou com você, você tem certeza que Deus está no negócio, mas aí levantam aqueles que não compreendem as coisas espirituais, e a Bíblia vai dizer que quem é do Espírito tudo discerne e de ninguém é discernido, aonde pessoas se levantam sem discernimento nenhum, tentando fazer com que você venha parar de crer. Mas se lembre, Deus já chamou a existência aquilo que Ele fará na sua vida. Quando Ele disse que faria, Ele já está chamando a existência, só falta concretizar aqui aquilo que Ele já disse que faria na sua vida. E por que que ainda não concretizou? Porque o Senhor, Ele não só cumpre a promessa, mas Ele faz com que nós venhamos estar de acordo com a promessa realizada. Não adiantaria Ele dar a Abraão filhos só para Abraão provar que também era pai.
quando na verdade a intenção de Deus era que o filho de Abraão viesse ser aquele a qual traria outras, a qual formaria as nações, a qual seriam herdeiros da promessa, a qual caminhariam de acordo com a aliança de Deus. Talvez o tempo que você espera é justamente Deus te preparando para compreender que aquilo que Ele tem para fazer na sua vida não é apenas para que outros possam ver o que Deus fez e você possa sentir-se como alguém confortável, mas para você compreender que aquilo que Deus fez é para alcançar outras vidas que ainda não compreendeu aquilo que Deus pode fazer. E eu já vou encerrar. Sara vai dizer, quem diria Abraão? Vou encerrar com aquilo que nós lemos. Quem diria Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Eu quero te convidar a começar a olhar para a sua situação e chamar à existência a promessa que Deus fez para a sua vida. Comece a se identificar com ela. Sara e Abraão tiveram que se identificar com a promessa antes mesmo dela ser concretizada. Seus nomes foram alterados para que eles se identificassem antes mesmo que a promessa fosse concretizada. A alteração de nomes deles fazia com que cada vez que o desânimo batesse, cada vez que alguém tentasse fazer com que eles viessem deixar de crer, o nome quando chamavam tinha que fazer eles lembrarem. Talvez você esteja passando por um momento onde há situações que vêm, volta e meia vêm para te fazer esquecer da promessa que Deus te fez, mas eu quero te fazer lembrar no dia de hoje. Eu quero te fazer usar justamente a frase que Sara usou, quem diria? Comece a se identificar não com aquilo que estão dizendo, não com aquilo que você está vendo, mas com aquilo que Deus disse que faria, com aquilo que Deus disse que cumpriria, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia até que ela vá e cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Se Deus disse que faria, essa palavra não voltará vazia até que Ele faça na sua vida aquilo que Ele disse que cumpriria. Mas, diaconisa, é que no momento eu estou enfrentando uma enfermidade a qual os médicos já me desenganou. Mas se Deus disse que faria de você alguém que levaria a palavra, alguém que ganharia vidas, não tem como essa enfermidade vir a ser para a morte. Lembra de Lázaro? Lázaro, amigo de Jesus. Mandam chamar Jesus. Lázaro ainda está enfermo. Jesus, no lugar onde recebe a notícia, permanece. Mas Jesus vai dizer, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Teve aqueles que não compreenderam, já que Lázaro veio a morrer. Marta sai desesperada e fala, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse impedido, essa dor não teria ocorrido. Mas Deus sabe por que Ele permite cada situação. É neste lugar da tua dor, é neste lugar onde você mais tem sofrido, a qual Deus vai usar para a glória do nome dEle. E tenha certeza que não há nada mais prazeroso do que nós vermos o nome do Senhor ser glorificado através de vida de pessoas improváveis como nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Pai, neste momento eu quero apresentar a vida de cada uma das pessoas, ó Senhor, que estiveram ouvindo esta programação. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que venha alcançar o coração, a mente de cada um, ó Deus, que talvez se encontre no momento de aflição. Se encontre no momento, ó Deus, onde estão tentados entre crer na promessa, ou passar a duvidar dela, ou passar a abrir mão dela. Se encontram no momento onde, meu Deus, o peso da incredulidade tem sido maior do que o peso da tua palavra. Eu quero pedir a Ti nesta hora, ó Deus, que vai de encontro a cada uma dessas vidas que ouviram esta palavra na tarde de hoje, que traz à memória aquilo que o Senhor prometeu, que faça olhar, ó Deus, para a vida de Abraão, a vida de Sara, pessoas, ó Pai, a qual jamais teriam como, diante de uma promessa grandiosa, a qual foi realizada, dizer que se concretizaria. Eu quero te pedir, ó Pai, que venha agindo, ó Pai, na vida de cada um dos meus irmãos que estiveram ouvindo na rádio de hoje, cada um daqueles que também ainda, ó Pai, não firmaram a aliança contigo, mas tiveram a oportunidade de ouvir esta palavra no dia de hoje. Que o Senhor vá de encontro, ó Pai, que o Senhor leve paz, que o Senhor leve um bálsamo, que o Senhor leve esperança, ó Pai, porque Abraão creu contra a esperança, ó Senhor. Já não havia mais motivo para ter esperança, já
não havia mais motivo para acreditar, uma vez que a sua idade já era avançada. Ainda assim, Abraão permaneceu crendo, ó Senhor. Eu quero pedir a Ti nesta hora, Deus, que venha agir na vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha atuar, que o Senhor venha trazer à memória a promessa, e que acima de tudo, ó Pai, venha dar condições de aguardar o tempo da promessa que já foi fixado por Ti. O tempo, ó Deus, de aguardar em Ti, a promessa se cumprir, ó Deus. E que enquanto aguarda este tempo de cumprimento, ó Senhor, que venha se relacionar com Deus que faz promessa e o Deus que cumpre promessas. Que mais importante, ó Pai, do que ter um Deus que faz promessas e de viver o tempo da Tua promessa, de viver também um relacionamento contigo, ó Senhor. Porque ainda que haja uma promessa cumprida, se não houver um relacionamento contigo, sempre vai ter a sensação de que algo está faltando, sempre vai ter uma sensação de um vazio na alma, sempre vai ter uma sensação de solidão. Isso é uma sensação que somente o Senhor pode suprir, somente o Senhor pode preencher. Não há coisas, não há bens, não há pessoas que possam ocupar o teu lugar. Pedro vai dizer: para quem iremos, Senhor, se somente Tu tens palavra de vida eterna? Ah, Deus, acima de qualquer promessa, acima, ó Pai, de qualquer desejo de conquistar, que venha a estar o nosso desejo de estar contigo, de nos relacionar contigo, de estar mais próximo a Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e apresento cada uma dessas vidas agora e abençoo no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aonde houver alguém desesperançado, Pai, aonde houver alguém desesperado, que a Tua palavra possa ir de encontro e trazendo esperança, trazendo ânimo, trazendo confiança, renovando a fé, ó Pai, e o Teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém.